a gente vai começar a falar então de sistema nervoso, tá? E aí quando a gente começa a falar de sistema nervoso, a gente vai ver o seguinte: para começar então a fazer a introdução de qualquer sistema nervoso, a gente tem que entender o seguinte: qualquer sistema que a gente vai estudar, qualquer sistema, antes da gente estudar, a gente tem que entender o seguinte: a função do sistema como um todo, tá? Então a gente vai estar estudando agora sistema nervoso. Então o que a gente tem que entender primeiro? Para que serve esse sistema? Pô, Felipe, mas isso é muito básico. Ah, não interessa. Tá? Por que não interessa? Porque a gente tem que entender primeiro, antes de decorar qualquer coisa, a gente tem que entender qual é o sentido macro da coisa. Por que eu estou estudando isso? Tá? Poxa, então eu estou estudando o sistema muscular. Por que eu estudo o músculo? Porque o músculo é o órgão responsável pelas contrações. É através das contrações que a gente vai realizar movimentos. Então, o meu coração realiza contração que vai realizar movimento. Não movimento do coração, mas movimento de propulsão do sangue. É ele que vai impulsionar o sangue para todas as partes do meu corpo. Maravilha! Né? O meu intestino ele vai trabalhar com movimentos peristálticos, a musculatura lisa, beleza? Mas vai trabalhar com que objetivo então? Com o objetivo de estar o tempo todo impulsionando esse alimento para frente. Então, o tempo todo eu estou projetando o alimento para frente. Por isso, é extremamente importante. Então, tem que saber o seguinte: o meu sistema muscular ele tem a grande função, então, de gerar movimento, mobilidade. Mas não necessariamente mobilidade só do corpo no espaço ou mobilidade segmentar. Ele tem a grande função, então, de gerar qualquer tipo de movimento. Se é o cardiovascular, bombear sangue. Se é musculatura lisa, então, empurrar o alimento. Se é músculo esquelético, então, gerar movimento do esqueleto no espaço para locomoção ou qualquer outro tipo de movimento. Maravilha! Felipe, então, para que serve o meu sistema nervoso? Qual é a grande função do meu sistema nervoso? Então, toda vez que a gente pensa em sistema nervoso, a gente pensa que o nosso sistema nervoso ele é um sistema de comando, sempre. Mas a gente tem que entender uma coisa, que existe uma diferença entre comandar e mandar, tá? Poxa, Felipe, qual é a grande diferença entre comandar e mandar? Não é a mesma coisa? O cara que está comandando, ele não está mandando? Não necessariamente. Qual é a grande diferença? É a mesma coisa, às vezes eu brinco com meus alunos e eu falo o seguinte, que a mulher, quando ela já conhece o homem, quando ela é casada há muito tempo com o homem e tudo, a gente sempre fala que quem manda na casa, na verdade, é a mulher. O homem, ele acha que ele manda, mas na verdade quem manda é a mulher. Na verdade, quem manda é o homem, mas quem comanda é a mulher. O que significa comandar? Comandar significa você receber todas as informações e você fazer com que tudo aquilo que você quer que aconteça, aconteça. Esse cara é o meu sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o cara que faz isso, é o cara que faz o comando, tá? Felipe, mas o que é mandar? Mandar é dar uma ordem. Mas quando você dá uma ordem, não necessariamente você sabe o porquê você está dando a ordem. Você está dando uma ordem. Pá, beleza, dei uma ordem aqui, tchum, tranquilo. Agora, é a mesma coisa, às vezes eu comparo. Poxa, qual é a diferença entre um enfermeiro e um técnico de enfermagem? É que o enfermeiro sabe o porquê vai fazer um determinado procedimento. E o técnico de enfermagem, ele é muito bom fazendo, ele vai lá e ele executa. Tá? Então eu tenho um cara que é executor, então ele está mandando, ele está executando, beleza, mas ele não sabe nem o porquê ele está fazendo. Mas por quê? Porque tem alguém atrás pensando, trabalhando, projetando para que tudo aquilo aconteça de acordo com a vontade dele. Esse é o nosso sistema nervoso. Por isso que eu falo, a mulher quando ela namora há muito tempo, quando ela é casada, ela comanda o marido. Então o marido ele acha que ele está mandando, mas na verdade ele faz exatamente o que a mulher quer, sem nem que ele perceber. Mas por quê? Porque por trás ela está comandando. Mas para que ela comande, ou para que o meu sistema nervoso comande, o que precisa acontecer?
ele precisa saber o que está acontecendo com todos os sistemas. E aí entra de novo a analogia do homem casado. A mulher, ela é muito mais sensitiva do que o homem. Ela tem uma capacidade de percepção, uma astúcia muito maior do que o homem. O homem é meio tapado, ele não vê muitas coisas. A mulher, ela consegue perceber muito mais as coisas ao redor dela. Então, quanto maior é a sensibilidade, essas informações sensitivas, elas vão viajando até o nosso sistema nervoso. E essas informações sensitivas, a gente chama de aferências. Então, o que é uma aferência? Aferência é uma informação sensitiva que viaja da periferia para o meu sistema nervoso central. Então, exemplo de uma aferência: dor, temperatura, propriocepção, tato protopático, tato epicrítico, todos os tipos de informação que viajam, visão, audição, olfato, paladar. Então, o que eu posso perceber então? Quanto mais informação sensitiva chega no meu córtex, melhor vai ser a capacidade de eu organizar uma resposta. Então, se eu tenho uma percepção de dor, se eu consigo perceber se dói mais, se dói menos, consequentemente, eu vou ter uma melhor capacidade de organizar uma resposta de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Se eu estou escutando muito bem, eu tenho uma capacidade de reagir àquele meu estímulo auditivo. Se eu vejo muito bem, eu tenho uma capacidade de reagir ao meu estímulo visual. Felipe, mas e o cara que não enxerga, ele tem capacidade de reagir a um estímulo visual? Claro que não, ele não enxerga. Então, quem não enxerga não reage a um estímulo visual. Então, o que acontece? O nosso sistema nervoso é o único sistema que possui aferências, ou seja, é o único sistema que possui sensibilidade, é o único sistema que recebe informação de todos os outros sistemas. Esse sistema, então, que está recebendo informação de todos os outros sistemas, então, ele pode, a partir dessas informações que ele está recebendo, elaborar respostas, que a gente vai chamar, então, de eferências. Então, as eferências nada mais são do que respostas programadas de acordo com aquilo que eu recebi. Então, exemplo, se eu estou sentindo frio, eu posso colocar um casaco, eu posso puxar uma coberta, eu posso desligar o ar-condicionado, eu posso fechar a janela. Eu tenho várias opções possíveis para reagir à minha sensibilidade térmica. Ou seja, agora eu estou sentindo frio, eu posso responder de várias formas diferentes a essa minha percepção de variação de temperatura. Felipe, mas você vai fazer o quê? Você vai colocar um casaco? Você vai desligar o ar-condicionado? Você vai fechar a janela? Qual é a sua resposta? É o meu sistema nervoso central que vai determinar qual vai ser a resposta mais adequada. Então, de acordo com a minha percepção, eu vou adotar uma resposta mais adequada possível. Mas perceba, eu só vou colocar um casaco, eu só vou desligar o ar-condicionado, eu só vou fechar a janela porque eu senti frio. Se eu não tivesse o estímulo sensitivo, eu não teria uma resposta. Beleza. Então, para tudo é assim. Tá? Então, tudo que a gente percebe, então, o nosso sistema vai ajustando. Então, um exemplo, né, de integração, que o sistema nervoso ele é tão importante. Ele é tão importante que ele não só comanda o próprio sistema, mas ele comanda outros sistemas. Por exemplo, eu tive vontade hoje de ir para a academia porque eu vou começar a voltar a fazer atividade física. A partir do momento que eu subo na esteira e que eu começo a caminhar, o meu gasto energético ele aumenta, o meu metabolismo aumenta. Consequentemente, se o meu metabolismo aumenta, eu começo a precisar mandar mais sangue. O que o sistema nervoso faz? De forma involuntária, manda o nosso coração acelerar, beleza? Coração acelerou, manda mais sangue. Só que se o coração acelerou e o calibre da artéria continua o mesmo, o que vai acontecer? A sua pressão vai aumentar. Então, o que o nosso coração faz? Toda vez que o coração manda, toda vez que o nosso sistema nervoso manda o coração acelerar, ele manda os nossos vasos dilatarem. Então, a gente tem uma vasodilatação. Então, tem
um aumento da frequência cardíaca, uma vasodilatação. Se eu estou aumentando a frequência cardíaca, ele já manda uma informação para eu aumentar a frequência respiratória, aumentar o volume pulmonar. Por quê? Porque ele vai adaptando tudo isso, né? Quando eu estou falando de circulação, ele vai tirando um pouco da circulação das vísceras, jogando mais sangue para a circulação muscular, ou seja, vai hiperperfundindo os músculos esqueléticos. Por quê? Porque naquele momento os músculos esqueléticos estão precisando mais. Mas quando eu estou fazendo a digestão, ele faz o contrário. Ele tira sangue do músculo, joga sangue para o intestino. Por quê? Porque é outro momento. Quem faz todo esse planejamento, toda essa organização é o nosso sistema nervoso. Por isso que a gente fala que ele é um sistema de comando. Beleza. Felipe, mas e mandar? O que que é? Quando eu falo em mandar, normalmente a gente está falando de um outro sistema. Quando a gente está falando de mandar, normalmente eu estou falando do sistema endócrino. Nossa, Felipe, mas o sistema endócrino também é um sistema de comando. Não. O sistema endócrino é um sistema capaz de mandar informações. Só que as informações que viajam pelo sistema endócrino dependem do meu sistema nervoso. Então, é o sistema nervoso que vai delegar uma função para o sistema endócrino através de um eixo que a gente chama de eixo hipotálamo-hipófise, que a gente vai estar vendo aqui agora. Então, olha o que acontece. Eu tenho, então, quando eu penso em comando, eu tenho dois sistemas, tá? Eu tenho o sistema nervoso e eu tenho o sistema endócrino. O meu sistema nervoso, ele é o único sistema que possui aferências. Então, esse sistema nervoso aqui, ele possui aferências e ele também possui eferências. Beleza? Então, Felipe, toda a informação então, que o meu sistema nervoso recebe, ele não pode mandar de volta uma resposta? Sim. Só que o meu sistema nervoso ele tem uma limitação. Qual é a minha limitação do sistema nervoso? Não é nem que seja uma limitação. É que toda informação que viaja pelo sistema nervoso, a gente vai sempre classificar isso aqui como uma informação ou como um sinal elétrico. Toda informação que viaja pelo sistema endócrino é sempre um sinal químico. Então, olha o que acontece. Cara, eu preciso mandar informação. Para quê? Para aumentar a velocidade do metabolismo. Por quê? Porque eu comecei a fazer atividade física. Fui hoje na academia, meu coração acelerou, aumentou o meu metabolismo. Beleza. Ah, Felipe, então eu começo a produzir mais hormônio porque eu aumentei meu metabolismo? Não, você foi na academia uma vez só. Mas, se eu for na academia um dia, no outro dia também, no outro dia também, no outro dia também, ou seja, a prática regular de atividade física faz com que o meu sistema nervoso tenha que ficar o tempo todo se adaptando à mesma coisa. E aí o que o sistema nervoso faz? Poxa, se toda vez eu recebo o mesmo estímulo, o que eu faço? Eu repasso, ou seja, eu vou delegar essa função para o meu sistema endócrino, tá? E aí o meu sistema endócrino, então, vai comandar através da secreção hormonal. E aí, se eu estou falando, por exemplo, né, de metabolismo, né, eu vou ter um eixo hipotálamo, hipófise, que vai primeiro estimular a hipófise anterior. Depois, a hipófise vai estimular a tireoide. E aí eu vou ter o estímulo, então, da tireoide. E a tireoide vai produzir dois hormônios, T3 e T4. Sendo o T3 a tiroxina. A tiroxina é o hormônio responsável por aumentar o metabolismo celular. Então, olha o que acontece. O meu sistema nervoso estimula o sistema endócrino. O sistema endócrino, então, vai produzir hormônio.
secretar esse hormônio e jogar esse hormônio na corrente sanguínea. Qual é a grande vantagem da presença do hormônio na corrente sanguínea? É que o hormônio presente na corrente sanguínea ele não vai sair de uma hora para outra. Então, se o meu metabolismo, se a minha atividade física ela é regular, a presença do meu hormônio vai fazer, então, com que eu mantenha o meu metabolismo o tempo todo acelerado. Então, por isso que a gente percebe que a pessoa que faz atividade física regular, ela tem uma predisposição à atividade física. É que ela fala, poxa, eu estou fazendo atividade física, eu vou para academia todo dia. O dia que eu não vou, eu sinto falta, eu estou viciado em academia. Existe isso? Existe. Por quê? Porque o teu sistema nervoso te programou para isso. Te programou através de uma descarga hormonal que te deixa predisposto a fazer aquilo. E aí o tempo todo você está fazendo. Agora, se você parar de ir na academia, o que acontece? O teu sistema nervoso deixa de estimular a tua hipófise, consequentemente você vai ter uma queda hormonal e se você faltar um dia na academia, você vai perceber que no outro dia a vontade de faltar é maior, no outro dia a vontade de faltar é maior, no outro dia maior e aí vai ficando cada vez mais difícil. Mas por quê? Porque a tua taxa hormonal ela vai diminuindo. Então, de forma resumida, o que acontece? O nosso sistema nervoso é o grande sistema de comando, mas ele pode delegar algumas funções de comando para o sistema endócrino. Tá? Como é que ele vai delegar para o sistema endócrino? Através de um eixo que a gente chama de hipotálamo. E lembrando, o hipotálamo é o sistema nervoso central, mais especificamente diencéfalo, que a gente vai ver depois. Tá? E ele vai mandar essa informação então para a nossa hipófise. Hipófise ou glândula pituitária, então vai ser a nossa grande glândula aí, é como se fosse o cérebro do nosso sistema endócrino, tá? Beleza? Passou lá para a hipófise. A hipófise ela vai ser dividida em hipófise posterior, que vai ser a neurohipófise, e hipófise anterior, que vai ser a adenohipófise. Cada porção da hipófise, por mais que ela seja uma glândula bem pequenininha, localizada lá na célula túrcica, cada porção da hipófise, então, vai ser responsável por secretar alguns hormônios. Então, a adenohipófise vai produzir, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é o GH, a prolactina, o FSH, que é o folículo estimulante, o LH, que é o luteinizante, o TSH, que é o hormônio tireoestimulante, e o ADTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, tá? Que é o hormônio que vai responsável então por estimular as adrenais. E a neurohipófise? A neurohipófise produz ocitocina e a neurohipófise produz ADH, tá? Que é o hormônio antidiurético, tá? Então, ou também chamado de vasopressina. Então, esse hipotálamo ele comanda a hipófise e a hipófise então ela pode secretar esses hormônios dependendo da quantidade. Só que a gente vai ter cascatas, porque por exemplo, a hipófise estimulada, ela vai produzir, por exemplo, o ADTH, tá? Que o ADTH então é o hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, que tem trofismo pelas glândulas adrenais. Esse ADTH vai atuar sobre as adrenais. E uma vez que ele atue sobre as adrenais então passam a produzir os hormônios adrenais. Quais são eles? Noradrenalina, norepinefrina, aldosterona e cortisol. Ou seja, adrenalina, noradrenalina, aldosterona e cortisol. E aí você vai ter todos esses hormônios, então, né, sendo jogados então, na corrente sanguínea e atuando no nosso corpo como um todo. Mas quem mandou? Quem foi o organizador disso tudo? O organizador disso tudo é sempre o nosso sistema nervoso central. E é por isso que a gente vai falar dele agora, tá? Felipe, mas e o sistema endócrino? A gente vai ver o sistema endócrino? A gente vê o sistema endócrino separado. Mas toda vez que a gente vai estudar sistema endócrino, a gente tem que saber que o sistema endócrino é estimulado pelo sistema nervoso através de um eixo hipotálamo-hipófise. Todas as funções do sistema endócrino dependem do eixo hipotálamo-hipófise. Por isso que a gente tem eixo hipotálamo-hipófise, tireoide, hipotálamo-hipófise gonadal, hipotálamo-hipófise adrenal,
mas sempre começa no hipotálamo e através das secreções hipotalâmicas que a gente vai ter então o estímulo da hipófise, consequentemente todas as cascatas hormonais. Isso quando o sistema nervoso quer delegar funções. Por quê? Porque a informação que viaja pelo sistema nervoso vai ser sempre uma carga elétrica. Qual é a vantagem dessa informação como carga elétrica? É que uma carga elétrica ela viaja de forma extremamente rápida. Então eu quero dar uma informação elétrica, eu mando, ela chega, maravilha, perfeito. Beleza? Qual é a desvantagem? É que eu preciso de um tempo de recuperação. Então, se a minha informação ela é constante, peraí, eu preciso de um intervalo para produzir uma próxima carga elétrica para mandar, porque a minha carga elétrica não é uma corrente contínua, ela é intervalada. O meu neurônio ele precisa de um intervalo para despolarizar, gerar o potencial de ação, repolarizar e passar a ter uma nova capacidade de gerar potencial de ação. Então, toda vez que a minha informação for rápida e intermitente, sistema nervoso. Toda vez, então, que a minha informação tiver que perdurar por muito tempo, exemplo, preciso manter o meu metabolismo o tempo todo acelerado, hormonal, hipotálamo, hipófise, e aí o hormônio, quando ele cai na corrente sanguínea, ele demora a ser secretado, demora a atingir níveis séricos, a ponto de atingir de manter mais ou menos uma atividade constante. Mas quando ele chega nesse ponto, também ele demora a baixar, também ele demora a perder o efeito dele, tá? Então, a gente vai começar a ver agora as divisões do sistema nervoso. Então, como é que a gente pode dividir o nosso sistema nervoso? Felipe, como assim dividir? Então, quando a gente fala assim, divisões do sistema nervoso, parece que a gente vai pegar e vai cortar o sistema nervoso, vai ser dividido. Não. Divisões do sistema nervoso no sentido de a gente tem algumas classificações do sistema nervoso. Então, a gente pode dividir o sistema nervoso ou ter uma divisão que a gente chama de divisão funcional. A gente pode ter uma divisão que a gente chama de divisão embriológica. E a gente pode ter uma terceira divisão que a gente chama de divisão estrutural. A divisão estrutural é a mais famosa. Tá? Toda vez que a gente fala assim, divisão do sistema nervoso, divisão estrutural, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Beleza, mas a gente vai ver as três divisões. Ou seja, como é que a gente divide o sistema nervoso quanto à função, como é que a gente divide quanto à embriologia, o que significa quanto à embriologia, quanto à formação, a origem embriológica desse nosso tecido nervoso. E como é que a gente divide esse sistema nervoso, então, estruturalmente. Então, a primeira que a gente vai falar, que é a mais simples, é a nossa divisão funcional. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver então aqui vai ser a nossa divisão funcional. Tá? Então, primeiro a gente vai ver a nossa divisão funcional do nosso sistema nervoso. Felipe, como é que a gente divide funcionalmente então o nosso sistema nervoso? Funcionalmente, a gente vai dividir o sistema nervoso de duas maneiras. A gente vai dividir o nosso sistema nervoso em somático e autônomo, tá? Que são duas maneiras mais simples da gente dividir. Felipe, o que significa sistema nervoso somático? Somático corresponde a voluntário. Felipe, como assim voluntário? Tá? Voluntário, a gente tem que lembrar o seguinte: nossa, a gente vai participar de um projeto agora, mas eu preciso de 15 alunos que sejam voluntários a participar do projeto. O que eu quis dizer? Eu preciso de 15 alunos que queiram participar do projeto espontaneamente. Então, voluntário é tudo aquilo que depende da nossa vontade consciente para acontecer. Só é voluntário quem depende da nossa vontade consciente para acontecer. Então, exemplo de voluntário: músculo,
estriado esquelético. Então eu posso dizer que todo músculo estriado esquelético é somático, é voluntário. Felipe, mas o diafragma é uma exceção? Não. O diafragma ele tem uma característica. Além de somático, ele também recebe fibras autônomas. Então, o meu diafragma é o único músculo estriado esquelético que, além de somático, ainda é autônomo, ou seja, ainda tem um comando próprio, intrínseco, que independe da nossa vontade, tá? Mas, se eu quiser fazer uma apneia, eu paro de respirar, voluntariamente. Até quando? Até eu perder a consciência. A partir do momento que eu perco a minha consciência, eu perco o voluntário. Aí entra o autônomo e a gente passa a respirar. Mas todo, sem exceção, músculo estriado esquelético, ele é somático. Então, eu tomo minha água se eu quiser, eu entro na aula se eu quiser, eu assisto ao vídeo se eu quiser, eu participo de qualquer coisa se eu quiser. Poxa, professor, mas por que eu tenho facilidade de estudar à noite? Porque você quis, é o melhor horário para você. Então, toda vez que você faz alguma coisa que é voluntária, você está fazendo alguma coisa que você quer. A partir do momento que a gente faz alguma coisa que a gente quer, a chance de render muito mais, ela é muito maior. Poxa, Felipe, mas por que na aula de manhã eu não rendo tanto? Porque talvez você está na aula de corpo presente, mas a sua mente não está ali. Então, o que adianta? Não é o momento que você quer, é o momento que impuseram para você. Agora, a partir do momento que eu entrei para estudar, 8 da noite, meia-noite, 3 horas da manhã, eu entrei por quê? Porque eu quis. Então, a partir do momento que eu fiz porque eu estou querendo, a minha chance de render é muito maior. Então, tudo que a gente pensar de atos motores, de respostas que acontecem porque a gente quer voluntariamente, isso é somático. E o que é autônomo? Autônomo a gente chama de involuntário. Felipe, então involuntário significa independente? Não. Então já vou até colocar aqui, ó, involuntário não é independente. Por quê? Porque quando a gente fala de independente, a gente está querendo dizer que é independente do sistema nervoso, mas não é isso que acontece, tá? Depende do sistema nervoso. É o sistema nervoso que está comandando, mas é o sistema nervoso que está comandando independentemente da minha vontade. Então, exemplo de comandos autônomos, então, frequência cardíaca, tá? Então, as variações de frequência cardíaca são comandadas. Subir na esteira, o meu cérebro vai lá e manda o meu coração acelerar. Desci da esteira, ele vai lá e manda o meu coração desacelerar. Frequência respiratória. Preciso de mais, ele manda meu diafragma contrair mais vezes, contrair mais intensamente, aumentando o volume. Então eu vou trabalhar isso, eu preciso pensar para isso estar acontecendo? Não. Quando eu quero dormir, o que acontece com a minha frequência cardíaca? Diminui. O que acontece com a minha frequência respiratória? Diminui. Eu preciso pensar para estar acontecendo isso. Eu preciso ficar pensando, nossa, diminui a frequência, diminui, tá, vamos dormir, vamos relaxar. Não, as coisas vão acontecendo gradativamente. E isso vai acontecendo sem eu perceber. Por quê? Porque ele está controlando o tempo todo, ó, temperatura. Tá? Então tem o centro da temperatura no bulbo, onde a gente vai ter um controle então da temperatura, ou seja, todos os nossos sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pulso, temperatura, tá? Tudo isso, tá? Vai sendo controlado independentemente da minha vontade, tá? Então, tudo isso de resposta que eu falo. Felipe, beleza, então isso é involuntário, tá acontecendo, tá? É autônomo, só que ao mesmo tempo que está acontecendo que é autônomo, o meu sistema nervoso está mandando. Então, o que significa ser independente? Quando a gente fala, então, de independente, a única estrutura que é independente é o nosso músculo estriado cardíaco. E o que significa ser independente? Ser independente significa eu não preciso do sistema nervoso para nada. Ponto. Ah, o sistema nervoso não mandou carga elétrica. Eu produzo a minha própria carga elétrica e eu entrego a minha própria carga elétrica. Por que só o músculo estriado cardíaco tem capacidade disso?
Porque só o músculo estriado cardíaco tem um sistema que é chamado de sistema de condução, que é o sistema capaz de gerar e propagar carga elétrica pelo músculo cardíaco. Então, se eu tenho uma capacidade de gerar carga elétrica, de propagar a minha própria carga elétrica, eu não dependo de ninguém estar gerando carga elétrica para mim. Isso faz com que eu seja autossuficiente. Ué, Felipe, mas você não falou para mim que o sistema autônomo aumenta a frequência cardíaca, diminui? Então, beleza. As variações de frequência cardíaca são determinadas pelo nosso sistema nervoso. Mas, se o nosso sistema nervoso não atuar, o nosso sistema de condução, o nosso marca-passos fisiológico, o nosso nó sinusal, ele vai manter o ritmo produzindo carga elétrica sempre no mesmo ritmo. Então, por isso que ele é chamado de marca-passos fisiológico. Por quê? Porque ele que vai determinar o ritmo de contração do coração. O que o nosso sistema nervoso tem capacidade de fazer? Acelera, desacelera. Beleza, maravilha. Isso aí, capacidade do nosso sistema nervoso. Mas quem vai mandar ele bater ou não, tá? Vai ser então o nosso sistema de condução. Então, o que significa somático? Voluntário. O que significa autônomo? Involuntário. E nesse meu sistema nervoso autônomo, a gente vai ter uma divisão em simpático e parasimpático. Aonde, na maioria das vezes, mas isso não é uma regra, na maioria das vezes o simpático vai ter uma função excitatória e o parasimpático vai ter uma função inibitória. Felipe, isso é regra? Não é regra. Na maioria das vezes, tá, a gente vai ter o sistema nervoso autônomo simpático excitando, exemplo, sistema nervoso autônomo simpático no coração, o que faz? Acelera a frequência cardíaca. Sistema nervoso autônomo parasimpático no coração, o que faz? Diminui a frequência cardíaca. Só que algumas coisas eles podem mudar, por exemplo, na contração e no relaxamento da pupila, né? Então, quando a gente fala então de midríase e miose, tá? Quando a gente está falando então de contração e de relaxamento da pupila, quando a gente fala da contração, quem estimula a contração da pupila é o parasimpático, quem estimula o relaxamento da pupila é o simpático. Pode perceber o seguinte, que numa sensação de medo eu tenho aumento da minha frequência cardíaca, aumento da pressão arterial. Por quê? Porque numa sensação de medo eu estou me preparando para fuga ou enfrentamento. Isso muito correlacionado também com o nosso sistema límbico. Então, o que eu tenho? Eu tenho um aumento da minha frequência cardíaca, eu tenho um aumento da minha pressão arterial, eu tenho uma vasodilatação periférica e, ao mesmo tempo, eu tenho uma dilatação da pupila. Tudo o sistema nervoso simpático. Dilatação da pupila para quê? Para eu enxergar melhor, né? Aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, para eu perfundir melhor, ou seja, para eu ter uma capacidade de resposta mais adaptada para aquele momento, tá? Então, o sistema nervoso autônomo simpático quase sempre é excitatório, mas em alguns casos ele vai ser, então, inibitório. Essa foi a nossa divisão funcional. Próxima divisão que a gente vai ver, então, vai ser a divisão embriológica, que a gente vai estar vendo agora, então. Ó, divisão Felipe, o que significa divisão embriológica? Vamos estudar toda a parte embriológica, né, de célula, de tecido, de tudo agora? Não. A gente vai ver só a parte da formação desse sistema. Então, quando a gente fala então da formação do sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central, ele é derivado então da formação, né, do endoderma, que vai depois ele vai essa parte de tecido vai dar origem então ao que a gente chama de tubo neural. E esse tubo neural ele vai crescer em sentido rostral ou em sentido craniano e em sentido podálico. Essa parte do tubo neural que cresce em sentido craniano, então, quando ele chega lá em cima, ele vai encontrar um espaço maior e vai ter a formação das cristas neurais, das vesículas neurais. Então, o que interessa para a gente? A parte que vai ficar caudal vai ser o que vai dar origem à medula espinhal. A parte que vai ficar cefálica, ou seja, lá na cabeça, vai dar origem ao nosso encéfalo. Então, a gente tem que entender o seguinte, o que é encéfalo?
toda a parte do sistema nervoso central localizada dentro do crânio. Então, quando a gente fala de divisão embriológica, quando o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo começa a se diferenciar, a princípio ele tem 3 vesículas principais. Que vesículas são essas? Ele vai ter o prosencéfalo, vai ter o mesencéfalo e vai ter o rombencéfalo. Beleza? Essa é a primeira diferenciação. Depois, esse prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo. O mesencéfalo ele continua como mesencéfalo. E o rombencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e ao mielencéfalo. Essas são as nossas partes, então, da divisão embriológica. Então, quando a gente termina a divisão embriológica, a gente vai terminar a divisão embriológica com telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Felipe, mas quando eu vou estudar sistema nervoso central, eu não vejo isso. Eu vejo cérebro, tálamo, hipotálamo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte, bulbo. Onde é que estão essas estruturas? Aí a gente tem uma transição, então, da divisão embriológica para a divisão estrutural. O que significa telencéfalo? Telencéfalo significa cérebro. Tá? Então, se a gente for estudar um livro e estiver estudando assim, estruturas do telencéfalo, eu estou estudando o cérebro. Ou seja, hemisférios cerebrais, lobos cerebrais, lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, a ínsula, tudo é isso. Substância cinzenta, substância branca, sulcos e giros, tudo isso é telencéfalo, que é sinônimo de cérebro. O que é o diencéfalo? O diencéfalo vai ser principalmente tálamo e o hipotálamo. E ainda vai ter as outras derivações. Epitálamo, subtálamo, então vai ser tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, todas essas partes, então, que estão localizadas abaixo, tá? E essas partes, então, do diencéfalo são regiões de transição. Transição entre sistema límbico, transição entre, tá, o tronco encefálico e o cérebro, então, que vai ser o nosso telencéfalo, que vai estar na região posterior. O nosso mesencéfalo, ele sempre continua como mesencéfalo e vai terminar como mesencéfalo até na divisão estrutural. E o mesencéfalo na divisão estrutural vai corresponder, então, à porção craniana, ou seja, a porção superior, então, do nosso tronco encefálico. Depois, o metencéfalo vai dar origem, então, à ponte e ao cerebelo. E ao mielencéfalo vai dar origem ao bulbo. Tá? Então, a gente vê todas as estruturas que a gente estuda no encéfalo. O que é o encéfalo? Cérebro, né? Tálamo, hipotálamo, epitálamo, subtálamo, mesencéfalo, ponte, bulbo, cerebelo, tudo que está na calota craniana. Olha eles aí, ó. Só que aqui eles estão aparecendo com nomes diferentes. Telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. Por quê? Porque esses nomes, então, eles são derivados da nossa divisão embriológica. E aí a gente chega na mais conhecida, a divisão estrutural. E o que significa divisão estrutural? Como o próprio nome já diz, a divisão estrutural está dividindo de acordo com a topografia. Então, eu estou levando em consideração aqui função, não estou levando em consideração aqui nada, estou levando em consideração aqui ao posicionamento das estruturas dentro do meu sistema nervoso. Então, a divisão estrutural vai ser sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Muito fácil, Felipe, beleza. O que eu preciso entender? Olha como é que é ridícula essa classificação. O que significa sistema nervoso central? Central, centro. Sistema nervoso central significa toda a estrutura do sistema nervoso localizada dentro de osso. Se está localizada dentro de osso, é sistema nervoso central. Exceções,
nervos cranianos. Ponto. Por quê? Porque todo nervo é periférico, sem exceção. Nervo espinhal é periférico? Sim. Nervo periférico é periférico? Sim. Nervo craniano é periférico? Sim. Nervo é sempre sistema nervoso periférico. Mas os nervos cranianos ficam localizados dentro da calota craniana, até se comunicarem então com as estruturas periféricas. Mas eles são periféricos. Com exceção deles, todo mundo que está dentro de osso é sempre sistema nervoso central. Quem está dentro de osso, então? O encéfalo. E o encéfalo está onde? Dentro da calota craniana e a medula espinhal. Que está onde? Dentro dos corpos vertebrais, dentro dos forames vertebrais, dentro da coluna vertebrais. Então, eu vou ter o encéfalo e a medula. Felipe, então o encéfalo vai ser toda a porção do sistema nervoso central localizado dentro da calota craniana. Como é que a gente subdivide isso, então? Então, a gente vai dividir o encéfalo em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Muito fácil. Beleza, então cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Lembrando que cérebro corresponde ao telencéfalo. Beleza. Esse cérebro ainda vai ser subdividido, é claro. Eu vou ter dois hemisférios cerebrais, hemisfério cerebral direito, hemisfério cerebral esquerdo, separados pelo corpo caloso. A gente vai ver isso? Vai ver tudo isso. Mas primeiro a gente tem que ter uma ideia da organização central disso, tá? Então, cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E o tronco encefálico ainda vai ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Então, o que é sistema nervoso central? Encéfalo e medula espinhal. Encéfalo, cérebro, cerebelo, tronco cefálico. E o tronco cefálico dividido em mesencéfalo, porção superior, ponte e bulbo. Nossa, Felipe, mas a gente só vai ver isso? Não. A gente vai estudar depois todas as estruturas do cérebro, ou seja, do telencéfalo, todos os lobos, todos os sulcos, todos os giros, todas as funções de cada um deles, todas as áreas de Brodmann, áreas sensitivas, áreas motoras, né, todas as áreas corticais, área de Wernicke, área de Broca, feixe arqueado, ou seja, cada uma de suas funções. E depois, a nossa medula espinhal, que vai ser a nossa porção caudal, ela ainda vai ser dividida também, ó, em corno anterior e corno posterior. Sendo que o corno anterior ele vai ser motor ou eferente e o corno posterior ele vai ser sensitivo ou aferente. E aí a gente tem uma curiosidade quando a gente fala então de relação entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Qual é essa grande curiosidade? É que é o seguinte, todas as informações no nosso sistema nervoso central, elas são organizadas por qualidade. Então, exemplo, o meu lobo occipital fica em informação da visão, o meu lobo temporal fica em informação de audição, informação olfativa e informação do paladar. O meu lobo parietal armazena as minhas informações, então, de percepção corporal, percepção espaço-temporal, propriocepção, tá? A minha ínsula ficam as minhas informações afetivas, informações emocionais, do meu hipocampo, minha área de memória emocional, né? Quando eu falo do meu córtex frontal, do meu lobo frontal, no meu lobo frontal ficam as minhas informações cognitivas, de memória, de aprendizado, todos os tipos de memória, na verdade. Ficam as minhas informações motoras, toda informação motora, ela é frontal, tá? Eu tenho a minha área motora primária, a área motora secundária, a área motora de associação, a área de Broca, que é a área motora da fala, todas as áreas motoras ficam localizadas no lobo frontal. E além disso, na região mais anterior do lobo frontal, a gente tem toda a parte responsável pela parte comportamental. Olha então que interessante. Chegou lá em cima no nosso córtex, todas as informações elas são organizadas por qualidade,
tá? E quando a gente está chegando na medula, então, isso já vai acontecendo. À medida que essa medula, então, ela está recebendo os nervos, as raízes nervosas, essas raízes nervosas já são divididas em raízes nervosas ventrais e dorsais. As ventrais são motoras, estão descendo. As dorsais são sensitivas, estão subindo, estão chegando, tá? Então, quando chega no sistema nervoso central, ou seja, já na medula, a gente já começa a organizar em o que é sensitivo, o que é motor, e mesmo assim o que é sensitivo vai ser diferenciado. Se é tato epicrítico, se é tato protopático, se é dor, se é temperatura. Então, a gente vai ter as nossas vias espinotalâmica lateral, espinotalâmica anterior, espinocerebelar, né? Todas as vias, cordonal posterior ou funicular dorsal, todas essas informações elas vão divididas, subindo para cada um para sua área específica, tá? E no nosso sistema nervoso periférico? Não, no nosso sistema nervoso periférico, ele vai reunir informações, todas as informações possíveis para uma determinada área. Então, se eu tiver uma lesão de um nervo periférico, eu vou perder o quê? Sensibilidade e motricidade de uma determinada região. Então, por exemplo, se eu tiver lesão do nervo radial, o cara vai ter mão em gota. Ah, Felipe, então ele não vai conseguir fazer extensão de punho? Não, por quê? Porque ele vai perder força, né, dos músculos extensores do punho, mas ele também vai perder sensibilidade nos dermátomos, miótomos, esclerótomos da mesma região. Então, ele vai ter perda sensitiva e motora. E quando é no sistema nervoso central, tipo um AVC, ele pode ter perda só sensitiva, só motora, ele pode ter perdas mistas. Aí vai virar uma confusão, por quê? Porque vai depender da área cortical ou da área do encéfalo que foi comprometida. Mas voltando aqui, quem são as estruturas então que compõem o nosso sistema nervoso periférico? Então, o nosso sistema nervoso periférico vai ser composto por raízes nervosas, e aí a gente vai ter sensitivas, que são as posteriores, e motoras, que são as anteriores. A gente vai ter o gânglio da raiz dorsal. Quem é o gânglio da raiz dorsal? Gânglio da raiz dorsal, na verdade, é o ponto de localização dos corpos dos neurônios pseudo-unipolares, que são os neurônios sensitivos do sistema nervoso periférico. Por que ele é tão importante? Os únicos neurônios que possuem os seus corpos fora do sistema nervoso central são os neurônios pseudo-unipolares. O único ponto de localização de corpo de neurônio, ou seja, de soma, fora do sistema nervoso central é no gânglio da raiz dorsal. Então, só no gânglio da raiz dorsal eu vou ter, então, ponto de localização de corpos de neurônios no sistema nervoso periférico. Felipe, que outros neurônios possuem seus corpos no sistema nervoso periférico? Nenhum. O único que possui seu corpo no sistema nervoso periférico é o pseudo-unipolar. E o pseudo-unipolar é o sensitivo do sistema nervoso periférico. E depois a gente vai ter nervos. Felipe, que nervos são periféricos? Todos. Nervo craniano, nervo espinhal, nervo periférico. Se é nervo, é sistema nervoso periférico. Então, exemplo. Felipe, se o cara teve uma paralisia facial central, aonde está o comprometimento? Não é no nervo. Por quê? Porque se a paralisia facial foi central, significa que ela comprometeu o sistema nervoso central. E nervo é periférico. Então, a paralisia facial central comprometeu o núcleo do nervo facial, que fica localizado na ponte. Então, o cara teve um problema na ponte, uma isquemia na ponte, nunca no nervo facial. Felipe, o que significa uma paralisia facial periférica? A paralisia de Bell significa que ele teve uma lesão do nervo facial e é o mais comum. Por quê? Porque o nervo facial passa muito próximo do ouvido médio. Então, qualquer otite, ou seja, uma inflamação de ouvido médio, pode gerar um edema que gera uma compressão do axônio, então, desses nervos que formam o nervo facial. Consequentemente, eu vou gerar um tipo de lesão que a gente chama de axoniopraxia, ou seja, uma lesão compressiva do axônio. Acontece mais ou menos semelhante quando a gente dorme em cima do braço. Ele começa a formigar e depois a gente para de sentir o braço. Mas é uma perda temporária. Do mesmo jeito que a paralisia facial ela é temporária. Depois, curou a otite, descomprimiu. Depois de um tempo, a paralisia facial ela vai
retornando. E é claro que vai variar com o tempo de compressão, com a intensidade de compressão e de pessoa para pessoa. Mas 99% dos casos de paralisia facial são por axonopraxia e elas retornam assim que depois termina de descomprimir isso aí. E depois eu vou ter as minhas terminações nervosas. E as terminações nervosas também podem ser sensitivas e motoras. Qual a diferença? Terminação nervosa sensitiva vai ser sempre um receptor. Por quê? Porque se é uma terminação nervosa sensitiva, é algo que está recebendo uma sensibilidade. Então eu posso ter um quimioceptor, um mecanoceptor, um termoceptor, ou seja, um receptor térmico, que é um receptor capaz, então, de perceber variação de temperatura, um receptor químico, um receptor doloroso, que a gente chama de nociceptor, que recebe informações nocivas e despolariza através dessas informações, receptores visuais, receptores olfativos, receptores gustativos. Para cada tipo de sensibilidade eu vou ter um receptor, tá? Então esses receptores são as nossas terminações nervosas sensitivas. E quem são as nossas terminações nervosas motoras? Nossas terminações nervosas motoras, então, são as nossas placas motoras. Por quê? Porque é na placa motora, então, que vai gerar a contração do músculo estriado esquelético. Então, é o que a gente chama, então, de sinapse de junção neuromuscular, tá? E com isso a gente fecha aqui as 3 divisões. Divisão estrutural, divisão funcional, tá? E divisão embriológica do sistema nervoso, fechando então esse primeiro conteúdo, que é um conteúdo então mais de introdução ao sistema nervoso como um todo, para depois a gente começar a destrinchar cada uma dessas partes aí do sistema nervoso. Lembrando que todo estudo ele vai ser crânio, caudal, médio, lateral. Então a primeira coisa que a gente vai estudar a partir daqui então é o nosso telencéfalo, que é o nosso cérebro. Telencéfalo, áreas corticais, cada uma das áreas, sulcos, giros, corpo caloso, tudo que tem lá em cima. E aí depois a gente vai descendo e correlacionando todas as funções.